Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Meu nome é Cláudio Soleiro, sou consultor de empresas, administrador e invisto na Bolsa desde 2006. Criei o canal Viver de Renda em julho do ano passado, 2020, e desde então eu tenho feito aqui um caminho muito diferente do que a gente está acostumado a ver no YouTube, nas redes sociais. Eu aqui tenho tentado fazer um trabalho com vocês no sentido de compartilhar as minhas experiências, as minhas histórias, as coisas que eu aprendi, as coisas que deram certo, as que deram errado, e desse modo mostrar para vocês um pouco do meu conhecimento no ambiente corporativo enquanto consultor, que são 30 anos de carreira, e mais 15 anos enquanto investidor na Bolsa de Valores. Não cobro nada por isso, não faço curso, não vendo cursos, mas aqui eu estou disponibilizando conhecimento. É o meu grande ativo, a minha grande riqueza, é o que eu aprendi ao longo da minha vida. Estou oferecendo a vocês, acredito muito nessa ideia de que a vida nos oferece coisas e a gente também deve retribuir pelo que a gente recebe da vida. Eu acredito nesse fluxo e refluxo. Muito bem, se isso é útil para você, deixe o like, compartilhe com os amigos, ajude o canal a crescer. A gente faz assim uma corrente do bem e leva esse conteúdo para mais e mais pessoas, beneficiando mais gente com esse tipo de informação. Encerramos o vídeo anterior falando de que essa associação do BTG com a Oi, ela tem data para acabar. Ninguém está refletindo sobre isso, né? Que é um casamento com data para acabar. Por quê? Porque nós estamos falando de uma operação de um fundo de private equity. Ou seja, qual é a natureza de uma operação dessa envergadura, né? Um fundo dessa natureza, ele entra numa operação para, de alguma forma, contribuir com recursos, seja eles financeiros, seja eles com relação à gestão, e ele procura alavancar aquele negócio que ele está participando. Ele procura gerar valor. Se o negócio vale 100 milhões, ele quer fazer com que aquilo possa multiplicar 10, 20, 30 vezes, se for possível. Ele vai tentar exponencializar aquele valor, para mais na frente ele vender e realizar o lucro pela sua operação. É assim que funcionam esses fundos em qualquer canto do mundo. Não seria diferente nessa operação aqui no Brasil, do BTG com a Oi. Portanto, o que se tem de notícias até agora, ainda que não sejam formais por parte das partes, é que há documentos assinados onde está sinalizada a participação dos fundos do BTG de um período de 10 anos na Infraco, podendo ser prorrogado por mais 2 e chegar a 12 anos. E que depois disso o BTG sairá dessa operação vendendo as suas ações. Ele tem 52% do capital acionário da Infraco, então ele estará vendendo isso. Imaginamos que deverá ter sim um acordo de acionistas e o comprador preferencial é o seu sócio, é assim que funciona no mundo dos negócios. Então a Oi, que é detentora de 48%, pode comprar esses 52%. Fará isso? Não, óbvio que não, porque a própria Oi já disse que vai fazer o IPO da Infraco. E nessa operação de IPO é que nós entendemos que o BTG aproveitará para se desfazer de suas ações. Pode se desfazer de um lote primário de ações e depois pode fazer uma segunda operação na bolsa para vender um segundo lote de ações e aí de repente zerar sua posição, se esse é o desejo do BTG, como já está manifestado em documentos entre as partes, né? Então é isso que a gente observa no horizonte, porque aqui eu procuro tentar trazer essa experiência de consultor para passar um pouco para vocês essa projeção de cenário. Não é por outro motivo que desde o ano passado eu digo para vocês que o BTG era o candidato natural, que o BTG ganharia essa concorrência, né? Tem pessoas que ainda me perguntam por que está tendo leilão, porque a Oi está em recuperação judicial, por isso a necessidade de um leilão judicial. Se ela não estivesse, não precisaria ter o leilão.
era uma negociação entre as partes, direta, como está tendo até aqui, BTG e Oi. E aí não precisaria levar isso para leilão, pedir autorização do juiz. Não seria necessário. Só o é porque está em recuperação judicial. Está sob a proteção da justiça essa operação da Oi, sob o acompanhamento da justiça. Mas então, vejamos, desde o ano passado eu dizia, olha, o BTG é a empresa que tende a ter ganho nessa operação, por conta de sua expertise, por conta de sua capacidade de investimento, de gestão, né? E pela visão de que em algum momento essa Infraco vai abrir capital na Bolsa, não será, acredito eu, na Bolsa brasileira, acredito que será na Bolsa lá dos Estados Unidos, na Nasdaq, que é a Bolsa de Tecnologia, e aí será feito um IPO. E aí muita gente fica me perguntando, então o que fazer com relação ao IPO? Tem vídeo aqui no canal que eu já comentei, mas essa não é uma preocupação para agora. Esse IPO não vai acontecer agora, vai demorar ainda alguns anos, 4, 5 anos, para que esse IPO aconteça, no mínimo. Então, não é o momento para estar preocupado com isso. O IPO é algo para depois de 2025. Então relaxe. Não queira viver o amanhã. Viva o hoje. O presente tem esse nome por isso. Porque é o presente, né? Então, viva ele. É óbvio, olhando para frente, mas sem se preocupar, que é aquela coisa de ocupar previamente. Preocupar vem disso, né? Preocupar. Está se ocupando previamente em relação a alguma coisa. Não faça isso. Né? Analise a possibilidade do que pode acontecer, mas não gaste sua energia com coisas que vão acontecer daqui a 4, 5 anos. Mas lembre-se de que isso vai acontecer. Então vai acontecer o IPO e será provavelmente neste momento que o BTG começará a desmontar sua posição acionária. E a Oi vai fazer o quê? A Oi tem 42%. Pode ser que ela compre uma parte das ações do BTG para ficar com 45%, 46%. É possível que isso aconteça? É. E o restante vai ficar pulverizado no mercado acionário, onde vão ter players maiores que talvez comprem 5%, 6%, 7% das ações, outros menores que vão comprar posições pequenas, entendeu? E assim segue a vida. É assim que funciona o mercado de ações, né? Mas isso é uma certeza, então, que nós temos que ter. O BTG está entrando para potencializar o valor desse negócio e sair. Num período de 10 a 12 anos, ele vai se despedir dessa operação. Acredito que uma parte dessa despedida vai estar associada a este momento de abertura de capital da Infraco na Nasdaq, que é lá que eu acredito que vai acontecer o IPO, certo? Eu queria também dizer assim, o que é que nós temos hoje que está também lembrando com relação ao momento dessa área de fibra da Oi? Nós temos 2020, né? Terminamos com uma empresa com 9 milhões e 100 mil casas passadas com fibra, das quais 2 milhões e 100 mil casas estavam conectadas. A Oi estava conseguindo conectar 119 mil casas por mês e estava conseguindo passar a fibra em 400 mil casas por mês, ok? 400 mil casas por mês com fibras passadas e 119 mil casas conectadas por mês. Quais são as metas para a Oi para 2021? Ter 15 milhões de casas passadas. Sair de 9,1 para 15 milhões de casas passadas. As casas conectadas, sair de 2 milhões e 100 para 4 milhões de casas conectadas. Qual é a meta um pouco mais para frente, em 2025? São 32 milhões de casas passadas. Não tenho ainda a referência de casas conectadas, mas imagino eu que seja algo na casa aí de 10 milhões de casas conectadas, certo? Então, em 2025, 32 milhões de casas passadas e estimo eu 10 milhões de casas conectadas. Esse número eu preciso ainda confirmar
com a Oi, porque eu ainda não tenho esse dado. Mas é uma estimativa que eu estou fazendo de proporcionalidade, certo? Lembrando ainda que esse ano a Oi está entrando no mercado de fibra de São Paulo, o mercado que hoje é dominado pela Vivo, com 47%. Por que a Vivo domina? Porque na época da privatização do sistema Telebrás, no governo Fernando Henrique Cardoso, a Vivo ficou sozinha com o mercado de telecom de São Paulo, ok? Então isso explica a força da Vivo em São Paulo. Mas a Oi tem hoje 5.200 quilômetros de fibra, pretende conectar 400 mil casas esse ano e no ano que vem 2 milhões de casas. É o que a Oi pretende. Para fazer frente ao crescimento nos próximos anos, a Infraco vai ter um investimento de 25 bilhões. De onde vem esses 25 bilhões? Do caixa da Infraco, de aporte dos sócios, BTG e Oi, e de contratação de dívidas. Vai ser daí que vai ser isso que vai viabilizar esses 25 bilhões de investimento nos próximos anos. Então veja, uma empresa que foi avaliada, né, em 22,3 bilhões, não é isso? Uma empresa que foi avaliada em 22,3 bilhões, foi a avaliação pela Infraco, né? 22,3 bilhões. E essa empresa vai ter investimentos de mais 25 bilhões. Então veja, 22,3 bilhões com mais 25 bilhões de investimentos. O que é que a gente pode concluir disso aí? Que essa empresa vai passar a ter um valor de 47,3 bilhões. Faz sentido para você essa conta que eu fiz? 22,3 bilhões é o valor atual da Infraco. Só que essa Infraco vai realizar investimentos de 25 bilhões. Investimentos em quê? Em infraestrutura. Essa infraestrutura, obviamente, acaba virando um valor, é um ativo. Somemos esses 25 bilhões aos 22,3 e a gente já começa a enxergar uma empresa de 47 bilhões. Não é? É a conta que eu estou fazendo. Pode ter um ajuste para mais, para menos? Tá. Mas fazendo uma conta simplificada, 22,3 bilhões, o valor de avaliação da Infraco em 2021. Daqui a 5 anos, investimentos em 5 anos, 25 bilhões. Então eu posso começar a projetar que daqui a 5 anos, ou seja, em 2026, essa Infraco terá um valor, no seu valor de hoje, com mais o valor que será investido em expansão, na casa dos 47 bilhões. É o número para a gente ficar nas nossas anotações, né? E lembrando que o faturamento de banda larga de fibra ótica em dezembro de 2020 foi de 180 milhões em dezembro, que projetaria 2,2 bilhões por ano o faturamento, com uma receita média de R$ 87,00 por cliente. E tendo um custo que era de 1.200 para colocar na residência a fibra, era 1.200 e que agora caiu para R$ 900, uma redução de custo de R$ 300. De 1.200 caiu para 900, o custo de colocação da fibra na residência. Então, são números que a gente precisa ter. Continuaremos mais tarde. Fiquem com Deus e até a próxima.